Uhul! Yes! Hoje tem CrossFit, cara. Tem CrossFit! Ele acordou. Você viu o WOD lá, Diego? Não vi. Vai ser em dupla. Tocar é terror, cara. Aqui, ó. Bem-vindo a mais um VCast. Meu nome é Vinícius Musso Pimentel. Eu tenho a alegria aqui de estar com Daniel Gardner. Legal, Vini. Bacana estar aqui mais uma vez. O nosso, eu errei no outro vídeo, viu, Vini? Você errou. Eu falei que a gente só tinha gravado 2 esse ano, mas parece que foi tipo 3 ou 4, cara. Uou! Parabéns pra nós. Não é nem 2009 e estamos aqui de volta gravando mais um vídeo. Você vê? Amém. Que maravilha. Bacana. Obrigado, gente, por insistir aí, por perseverar conosco. O problema é que eu acho que a gente ficou acomodado. Acomodado. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre acomodado. Vamos lá. Mas, Daniel, o termo acomodado, quando a gente pensa na fé cristã, é um termo pesado, né? Sim. Você se acomodou na fé. E tem motivos diversos que as pessoas ficam acomodadas. Mas o que é ficar acomodado? Bom, tem casos e casos, né, Vinícius? Mas uma das coisas que nós vemos geralmente, especialmente no público jovem, é que você tem aquele disparo, aquela explosão quando você descobre as doutrinas da graça, quando você descobre uma igreja que está realmente buscando praticar o evangelho, onde as doutrinas da graça são expostas ali. Existe aquela explosão e depois do alto sempre tem um baixo, né? A sua vida emocional vai se equilibrar um pouquinho. Aquilo pode ser visto como acomodação, né? O cara, puxa, antes eu era mais motivado, hoje eu não tenho tanta motivação. Às vezes tem acomodação no sentido de o cara já pegou tantos trabalhos, tantos projetos, ele está fazendo tanta coisa, que até o exemplo bíblico, de aquela vez que os discípulos saíram, evangelizaram, e quando voltaram para Cristo, o texto vai destacar que eles estavam cansados, eles estavam cansados mesmo, sem muita disposição. Aquilo também pode ser, às vezes, chamado de acomodação. A pessoa pode sentir que, puxa, eu não tenho mais aquela motivação, aquela empolgação que eu tinha antes. Cada caso é um caso, mas esses talvez são os mais comuns que talvez a gente vê. Você pode ter uma acomodação, digamos, externa, no sentido de, tipo, estar cansado, não estar conseguindo, talvez, ter a mesma performance espiritual, por assim dizer. Mas o perigo mesmo é quando você tem um coração acomodado com as coisas espirituais. Cristo não lhe parece mais tão glorioso, o pecado não me parece mais tão perigoso, a palavra não parece mais tão vantajosa. Acho que é aqui onde a acomodação começa a ficar perigosa, onde as questões espirituais perdem aquele brilho, né? E você muitas vezes vai então se envolvendo mais com as questões desse mundo do que com as questões eternas. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente muitas vezes não entende que a acomodação é uma guerra constante, né? Não é tipo, eu tive um pico agora, então eu nunca mais vou voltar, entendeu? A gente às vezes volta de uma conferência, volta de um acampamento, volta de um retiro, ou teve uma descoberta nova e a gente dá aquele pulo e a gente acha que agora a nossa vida inteira vai ser daquilo, né? E a vida cristã não é tanto um sprint, é mais uma maratona. Eu acho que um livro que ajuda bem é aquele Simplesmente Crente. A entender que muito da nossa vida ela acontece naquela semana a semana que não parece tão glamouroso, que não parece tão... Mas que ela pode ser real, entendeu? O nosso amor, nossa devoção por Cristo, nosso interesse na palavra pode ser real, mesmo quando é uma coisa rotineira e não é uma coisa na explosão. É bom lembrar também, Vini, que há certos momentos na vida em que a gente precisa dar uma atenção a mais para as coisas deste mundo, né? Um jovem... E por coisa deste mundo ele não está falando ficar rico. Exatamente, mas, por exemplo, um jovem que precisa cuidar dos seus pais, né? Ele pode ficar desanimado que, puxa, eu era muito mais envolvido na igreja ou alguma coisa assim, grupo de jovens, mas agora eu preciso atentar e focar nessas outras coisas. Isso pode ser desanimador, mas a gente precisa entender que há certos momentos na vida em que nós precisamos, às vezes, dar menos atenção para as coisas, eu vou até dizer, espirituais, né, no sentido da edificação dos outros santos, e mais foco nas necessidades físicas e imediatas da sua família, ou talvez do seu trabalho, ou talvez você está passando por um momento de estudo onde você precisa focar ali. Então, não confundir as duas coisas. Até também, eu acho que um pouco para a gente entender, é que muitas vezes nós pensamos em coisas espirituais, aquilo que é relacionado com a igreja, certo? Mas, por exemplo, cuidar dos seus pais é uma coisa espiritual.
Você está servindo ainda mais seus progenitores. Mas você não vê o fruto, assim, no sentido de crescimento e aquelas conversas sobre doutrina que o jovem gosta. Pode ser que você não vai ter isso se você está no hospital cuidando de alguém no leito da morte, por exemplo, entendeu? Então, são diferenças ali. São diferentes, mas a gente precisa enxergar que aquilo também é serviço a Cristo, na última instância. Acho que isso já ajuda um pouco. Mas tem momentos na nossa vida, e Edwards vai colocar isso, né? Que nós passamos por momentos assim, de melancolia. Sim. De tristeza. Tem pessoas mais inclinadas para isso e pessoas menos inclinadas para isso. Mas, de forma geral, nós temos altos e baixos emocionais. E isso faz parte da vida, entendeu? Ficar triste não é necessariamente pecado. Certo? Não, não mesmo. Ficar triste não é necessariamente acomodação e esfriamento na fé. Precisa ter cuidado aí, Vini, porque você destacou que algumas pessoas vão passar por isso mais ou menos, dependendo inclusive até da personalidade deles e tal. Muito importante esse ponto, porque às vezes nós temos aquela inveja santa, né? A gente tenta criar alguma desculpa por ela, mas ela é inveja mesmo, onde, por exemplo, a gente escuta o testemunho de um missionário. E aí a gente volta pra casa se batendo, tipo, poxa, eu precisava ser mais assim, cara, ele faz um monte de coisa que eu não faço, eu só vou pro trabalho e pago as contas da minha família, sabe? E a gente, essa melancolia, ela surge de fazer uma comparação injusta e até pecaminosa da sua vida com outra. Isso pode até acontecer nas nossas igrejas, né? Você vê um jovem que está mais dedicado ou que está com um pouco mais experiência, oportunidade que você, e você acha que ele está num patamar que você devia estar. Cara, não tem essa. E isso pode criar um falso senso do tipo, eu não estou fazendo nada, porque eu não sou aquele cara. Quando você tem a parábola dos talentos, né, dos trabalhadores, e que naquele tinha assim, multiplica por 10, tal, 10, 20... Você vê que Jesus não compara, pega o de 5, por que você não multiplicou igual ele? Entendeu? Jesus, ele viu que cada um trabalhou dentro da sua própria capacidade. Ele trabalhou a fidelidade direto com ele. Direto com ele, entendeu? Como você foi fiel a mim. Né? Então, a gente se compara ao próximo, mas Cristo quer que a gente seja simplesmente fiel no momento que a gente está. E isso é importante entender, porque normalmente a gente conversando, há momentos onde Deus vai te colocar, né? Por exemplo, José. Tá lá, tá na cadeia, cara. Legal, né? Exatamente, por quantos anos? Entendeu? E, tipo, injustamente, né? Injustamente. E o que era, né? Parecia acomodação, mas ele tava lá, fazendo um trabalho fiel, na escravidão. Então, assim, muitas vezes a gente não entende que não é só quando José tava lá, né? O príncipe do Egito, que é que ele realmente foi fiel e não era acomodado. Não. Em todos aqueles momentos onde tudo parecia dar tudo errado, ele continuava fiel e servindo ao Senhor. Né? Acho que isso é algo importante entender. Mas voltando um pouco à melancolia, você tem Spurgeon, por exemplo, que tinha gota, né, que é horrível. E ele tinha muitas vezes que se afastar da igreja dele, tirar umas férias num lugar mais quente e ficar lá, cuidando do corpo e cuidando do espírito. Porque muitas vezes ele estava deprimido, entendeu? Tem até o livro, né, Depressão de Spurgeon, que trabalha como Spurgeon lidou com a melancolia dele. E é uma coisa que a gente precisa saber lidar também, entendeu? E é muito mais fácil pessoas que têm esse viés mais melancólico, eles sentirem que eles estão acomodados, que eles são insuficientes, que eles não... e você tem aquela pessoa mais hyper e ela acha que ela está sempre no 100%, sempre bem, né? E os dois podem se equilibrar um pouco, né? Sim. Que volta agora o próximo ponto, então. Pegando essa sua definição de uma pessoa que ele sente que Cristo não é agora tão belo, que o pecado não é tão perigoso, né, que o serviço na igreja não é tão prazeroso. Ele se sente acomodado. Quais recomendações talvez o evangelho vai passar para essas pessoas? Primeiro, justamente esse ponto que você levanta aí, cara. Comunidade. O cristão, ele precisa um do outro dentro da igreja. Não só por causa de diferenças de personalidade, em que um levanta o outro, mas também de diferenças de visão. Especialmente quando a gente está desanimado, fica ainda mais difícil a gente olhar para nós mesmos e discernir o nosso próprio crescimento, as nossas próprias fraquezas. Nós já somos péssimos nisso, porque o nosso coração é orgulhoso quer sempre dizer que nós somos 100% ok. Mas quando a gente está desanimado com o nosso trabalho, a gente também pode ter uma visão equivocada. Sim. E aí a visão de um outro irmão, mentor, outros irmãos
Outras pessoas que não são da sua mesma idade, que talvez não estão passando pela mesma fase de vida de você, os insights deles vão ser benéficos. Você precisa de comunidade. E é justamente nesse momento de acomodação é que você vai ser tentado a se isolar. Tipo, poxa, já que eu não estou ajudando, eu vou ficar aqui sozinho no meu canto. Cara, Satanás deseja que você fique sozinho no seu canto. Né? Você está ajudando ele, você está sendo um cristão bacana, útil para Satanás se você se isolar. Essa é a verdade, cara. Você precisa se botar num contexto onde você vai ter essa fricção de ser incomodado com pessoas mais felizes, que estão servindo mais do que você. Cara, isso é verídico, tanto no casamento, em que Cristo vai dizer que um levanta o outro, ajuda o outro, mas isso é verdade também no corpo de Jesus Cristo. Nós vemos isso no Novo Testamento, nós vemos isso, os discípulos, um chamando a atenção do outro, o Pedro mais animado, às vezes tomando a frente, mas os outros aprendendo com a... Paulo fala para a igreja de Tessalônica para consolar os abatidos. Amém. Entendeu? Então, na verdade, e você precisa se abrir, entendeu? A gente, normalmente, quando a gente está assim, a gente fica com medo de se abrir, falar como está realmente, porque a gente tem medo que as pessoas vão julgar a gente como um crente inferior e coisa assim. Legal, né? Você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pelo que Cristo fez. Amém. Um cristão não é aquele que alcançou a perfeição, porque se não existe além de Cristo. Um cristão é aquele que está continuamente em guerra contra o pecado. Então o problema não é você se abrir para guerrear contra o desânimo. O problema é justamente você não se abrir para guerrear. Esse é um sinal ruim. Você se isolar num orgulho. Então, o que nós somos chamados a fazer é confessar. Meu irmão, eu não estou conseguindo mais orar. Você pode me ajudar? Orar comigo? Tipo, diariamente? Sim. Será que a gente consegue se encontrar? Talvez tenha alguém perto do trabalho, entendeu? Tipo, para orar 15 minutos, entendeu? Às vezes a gente acha que precisa de grandes coisas, né? Você precisa ir para 1 hora de retiro, 3 horas numa vigília, uma noite... Às vezes é aquela oração que você vai fazer com alguém todo dia da semana, onde você não vai perceber, não vai ser tipo daqui para cá. Mas a cada dia você vai voltando na engrenagem, entendeu? Então, e uma outra coisa para jovens, principalmente, que a gente, é muita geração, não tô afim, a gente fala, não tô sentindo, então eu não vou fazer. E a gente deixa nossas emoções guiar muito nossas atitudes, né? Eu não tô falando que nossas emoções são importantes, mas quando você tá para baixo, você precisa, às vezes, se forçar a fazer algumas práticas religiosas, espirituais, que vão te ajudar, mesmo você não estando, assim, super, né, empolgado. Então, ir no culto, ouvir a palavra, ler a palavra. Ah, mas eu leio e não... Continua lendo a palavra, entendeu? Ora, não consigo orar, só consigo orar, Deus me ajuda. Porque oração melhor, entendeu? Então, continua nessas práticas, mesmo que elas pareçam para você não são sinceras ou não estão naquela empolgação de antes. Eu acho que isso te ajuda um pouco a sair, né? Ritmo é útil para nossa vida, principalmente quando a gente tá meio desgringolado, assim. Ô Vinícius, aqui vale destacar o ponto que qual é o nosso alvo? Né? Se o seu alvo é eu quero voltar até aquela emoção, empolgação que eu tinha antes, cara, pode ser que Deus nunca vai te dar aquela empolgação antes. Pode ser que no plano divino dele, ele só tem nos próximos anos, os próximos anos da sua vida, ele só tem planejado uma dificuldade após a outra. Então, o alvo não pode ser, cara, eu quero voltar a sentir, eu quero voltar a ter aquela emoção, eu quero voltar a ser tão empolgado quanto eu era antes. Sim. Se Deus te der isso, amém, dê graças a Ele. Mas isso não pode ser o seu alvo. Já que a gente está falando sobre Cristo não, nesse momento, Cristo não ser tão precioso, o pecado não ser tão perigoso, essas coisas, isso é uma questão de olhos, de trabalhar as lentes pelo qual você vê o Evangelho. Esse devia ser o seu alvo. Tipo, eu quero ver Cristo com mais clareza. Cara, esse tipo de busca, de oração, Deus pode e vai responder independente de quais as circunstâncias da sua vida, sejam elas boas ou ruins, independente de qual emoção você sente. Porque até muitas vezes a gente pega a nossa emoção e transforma ela num ídolo, né? Tipo, a minha vida cristã é aquela emoção, mesmo, entendeu? Não é Cristo. Então Isso é super perigoso, cara. Isso é. Então, por exemplo, imagina, Moisés. Quantas vezes ele teve aquele momento de ver a glória de Deus pelas costas? Uma só. Entendeu? Em todo o ministério dele, com aquele pessoal reclamando que tinha alguém que ficou desanimado e tinha motivo de ficar desanimado, era Moisés. Só teve um momento onde ele teve algo mais assim, up, digamos assim. E mesmo assim depois ainda foi difícil, né?
Então, mais do que você querer um pico de emoção, você tem que querer Cristo, né? E Amém. meditar em Cristo. Eu acho que né, esse domingo passado, que quando sair esse vídeo vai ser vários domingos atrás, eu preguei sobre Marcos 14, onde você tem a mulher que unge Jesus, né, que provavelmente é Maria, né, a gente já chega em Marta e Maria, e ela fez o que ela podia, né, aquele momento de devoção, que ela pega aquele vaso de alabastro com nardo puro e unge Jesus, que valia, né, 300 denários, que é, né, 10 meses aí de salário mínimo, e ela dá tudo que ela tem, porque o que motivou ela essa entrega total, né, a sair da acomodação, né? O que motivou ela não foi ela olhar para ela mesma. O que motivou ela foi olhar para Cristo e aquele que ia para a cruz. Amém. Então, quando ela fixou o olhar dela no valor de Cristo, ela fixou o valor dela em que Cristo é e que Cristo fez, é que ela compreendeu e que ela foi motivada a dar aquele exemplo que Cristo falou para ser lembrado para todo sempre onde o evangelho fosse pregado, né, de devoção a Cristo, né? E é engraçado que Marcos coloca a entrega dela bem um pouquinho antes da entrega de Jesus sendo mostrada na ceia. Então, a nossa entrega, a nossa devoção, a nossa paixão por Cristo, ela não é algo que é autogerado em nós. E muitas vezes a gente vê assim, né? Se eu não gerar essa paixão por Jesus, eu não sou um crente verdadeiro. Não, você não consegue gerar. Sua carne não consegue gerar devoção a Deus. Sua carne só consegue gerar pecado. O que nós devemos fazer é olhar para Cristo e a cruz, ver a entrega dele por nós, pela graça, sem mérito nenhum nosso. E isso então vai começar a nos motivar a sair dessa acomodação, entendeu? É a cruz que nos atrai. Sim. Né? Se os nossos olhos estão na cruz, então nós seremos atraídos à cruz. E não no sentido que a gente mesmo se empurra em direção à cruz. Não é isso, nós somos atraídos. Exato. E nesse momento, né, pensando em Marta e Maria, às vezes, e não sempre, não falei que você tem que continuar suas rotinas normais, mas às vezes você precisa parar de ser um pouquinho de Marta e ser um pouquinho mais de Maria, né? Porque a Marta não estava fazendo coisa errada. Não. Ela estava fazendo coisas boas, né? Na hora errada. Ela estava com prioridades erradas. Isso. Então, assim, às vezes, talvez você tenha que tirar um pé, né? Não tira um pé de tudo. Às vezes, talvez você tenha que reduzir a sua carga para que você possa ter mais tempo só olhando para a cruz. Só sentar aos pés de Jesus. Agora, se você vai reduzir sua carga para não ficar aos pés de Jesus, daí é um duplo erro. Certo? Você não está nem com Marta e Maria, você está pior. Então, a menos que você realmente diminua sua carga de trabalho na igreja, outras coisas, você for, de fato, sentar aos pés de Cristo, talvez é melhor você continuar com isso daqui. Mas você precisa sentar aos pés de Jesus. E sentar aos pés de Jesus não é ficar, nossa, Jesus, como eu sou um crente horrível, né, como eu sou acomodado. Mas foca em Jesus, foca em quem Ele é, o que Ele fez. Isso vai despertar aquela paixão. Isso aquece o coração, ser relembrado. Também uma opção nisso é procurar oportunidades de compartilhar a beleza de Cristo com outras pessoas. Né? O Cristo vai dizer, o Evangelho vai nos chamar a chorar com aqueles que choram. Né? Na sua igreja, teria alguém passando por alguma dificuldade? Alguém no hospital que você podia ir até o hospital visitar aquela pessoa? Talvez alguma família com crianças pequenas que você queira levar a mãe ou o pai para tomar um café, ou enviá-los, mandá-los para tomar um café enquanto você cuida dos filhos. Enfim, se procurar oportunidades para compartilhar a graça de Deus com outros. Se você não está sentindo que a graça é tão bela, tão cristalina, tão preciosa, tente compartilhá-la com alguém. Sim. Que muitas vezes a reação daquela pessoa, ou as palavras de agradecimento da pessoa, ou a experiência daquela pessoa, vai acabar te encorajando. E uma das coisas, por exemplo, quando a gente está nesse momento, né, mais down, um dos grandes problemas é que nosso foco começa a ficar só nós. Nós pensamos só no nosso problema, no nosso mundinho, nas nossas dificuldades. E não que seja errado você olhar para dentro, faz parte do exercício cristão. Mas quando você só olha para dentro e não olha para Cristo, não olha para o próximo, isso é ruim para sua vida espiritual. Na verdade, aí está o problema da acomodação, certo? É quando a gente só olha para nós e não olha para Cristo e para o próximo. Então, acho que essas recomendações são ótimas. Olhe para Cristo, busque meditar na cruz, reflita sobre a beleza de Cristo,
né? Se force a ler um livro sobre isso, se force a ler o Evangelho e ver Cristo, né, agindo. Talvez, nesse momento, você precisa parar de ler tanta sistemática, entendeu? E ler algo mais de caráter devocional. E busque servir ao próximo. Busque estar lá ajudando alguém. Mesmo que pareça, mas eu não estou sentindo. Mas é nesse compartilhar graça que nós vamos receber a graça de Deus também. O John Bunyan disse uma vez que os sacramentos podem, apesar de ser coisas boas, podem virar ídolos. A gente pode colocar eles num nível acima do próprio Deus. E eu acho que isso é verdade com qualquer ensino, com qualquer realidade ou doutrina que encontramos. Às vezes a gente pode gostar tanto, por exemplo, da teologia sistemática e de livros grandes e do trabalho das doutrinas da graça por um certo autor, a gente fica tão apaixonado por aquilo que a gente coloca isso acima do próprio Deus. Às vezes, que nem você falou, é bom a gente pôr aqueles livros de lado, ou aquelas ênfases ou argumentos de lado. Talvez se você está brigando muito no Facebook, nos fóruns, coloque essas coisas de lado. Pega ali o Evangelho de Marcos, de Lucas, abre ali, começa a ler, fazendo a pergunta, onde está Cristo nesse texto? Só Cristo. Onde é que ele está? O que eu posso aprender sobre a sua beleza, sobre a sua pureza, sobre a sua fidelidade e a sua obediência? E faça isso várias vezes. Cara, isso vai te encorajar muito mais ao longo prazo do que talvez só aquela apostila de teologia sistemática, que é boa, mas não é melhor do que Cristo. E um dos problemas que algumas pessoas se acomodam é porque elas pararam dessa visão mais devocional da Escritura, de contemplar Cristo, e estão só no estudo de teologia. E o estudo de teologia é bom, só que às vezes ele pode ser meio seco. Então aqui ficam 4 recomendações para você que está se sentindo acomodado. Primeiro, entenda que muitas vezes na nossa vida a gente passa por esses momentos, certo? A vida cristã é mais uma maratona do que um sprint. Às vezes você vai ter picos altos, às vezes você vai ter picos que não são tão altos, mas a marca do cristão é a perseverança por todos eles. Segundo, não despreze a comunidade, né? Não deixe de ir no culto, não deixe de tomar a ceia e se alimentar pela fé de Cristo, não deixe de ouvir a palavra, de compartilhar com seus irmãos, de pedir ajuda para os seus irmãos, de pedir que alguém chore com você quando você chora. Não deixe de olhar para Cristo, né? Busque fixar seus olhos em Cristo Jesus, ver a beleza dele, e não tire seu foco do próximo. Busque servir. E esses são passos que você pode dar quando você está acomodado. Agora, não é uma receita mágica, não é assim, né? Eu fiz isso, eu vou de 0 a 100. É mais passinhos para voltar àquela vida normal de devoção. Esses passos, talvez a gente podia dizer assim, eles vão ajudar a recalibrar. Isso, recalibrar as suas expectativas. Isso. E tendo as expectativas em ordem, mais equilibradas, às vezes aquilo que nós sentimos sobre a nossa vida cristã também vai se equilibrar. E saiba, né? Deus, seu Pai, Ele não abandonou você. Amém. E no último dia, você vai olhar para trás e você vai ter a certeza de que Ele estava soberano sobre tudo e que Ele apresentou você imaculado diante dele. Amém. Até o próximo.